A ouvinte Clécia ligou e está perguntando para o pastor com relação às marcas de roupas que estão atreladas, comprometidas com o satanismo. Ela quer saber se é possível, se existe realmente esse tipo de coisa e se os crentes devem usar essas marcas de roupas, pastor. Queremos dizer à nossa consulente que realmente existe, só que o nome é um nome em inglês, que a pronúncia seria hang loose, com um L e dois Os. Hang loose. E essa palavra hang significa pendurar, enforcar, suspender. Agora, eu quero dizer o seguinte, que o sinal, a marca característica dessa firma é um tipo de fazer um sinal com os dedos, primeiro e último dedo, um tipo assim de chamariz para como se fosse dois chifres, e fazendo a ligação com o diabo, com Satanás. E eu quero dizer, se realmente é uma realidade a existência dessas marcas que desafiam a todos a ter uma ligação indireta com o próprio satanismo, um cristão consciente dessa situação, que não é boato, é uma realidade da própria marca, que você pode verificar isso até na internet, como tenho visto. Então, não seria conveniente, razoável, recomendável que um cristão, uma senhora, uma senhorita, vá fazer a compra de uma marca dessa comprometida com a nossa fé cristã. Então vamos procurar uma que tenha uma condição mais salutar, mais própria para um cristão vestir-se decentemente. Então a nossa opinião realmente é contrária a que se utilize dessas marcas que são ostensivamente uma divulgação de caráter satânico. A próxima pergunta é do ouvinte Leandro, do bairro Monte Cabrão, aqui na cidade de Santos. Ele quer saber do pastor sobre a passagem que fala: seja entregue a Satanás para que no último dia seja salvo. Ele quer que fale sobre o irmão que estava em adultério, pede para explicar para ele. A passagem bíblica que aponta a situação de um homem que estava vivendo em adultério com a própria madrasta e que não foi disciplinado pela igreja de Corinto, Paulo recomenda que ele seja entregue a Satanás. Isto significa que a sua comunhão com Deus seria quebrada e desse jeito, ele seria retirado da igreja e, quando então ficasse isolado, ele poderia então reconsiderar o seu erro e assim obter ainda uma oportunidade de restauração. Então, o culpado, ao experimentar problemas e sofrimentos físicos, arrependia-se e finalmente poderia ser salvo, embora fisicamente tivesse problemas físicos, porque ele precisava ser castigado para poder arrepender-se do seu erro. E aí está uma situação que é imprópria e que era considerada nos tempos passados como comer comida de porcos. Arrependeu-se e retornou para a casa paterna. E a igreja livre-se desse fermento, porque aí estava contaminando toda a igreja no seu proceder. E realmente assim aconteceu, de acordo com a segunda epístola de Coríntios, quando Paulo notou, por informação dos próprios irmãos da igreja, que ele havia se arrependido, abandonado aquela prática, e queriam saber o que fazer com ele, se podia ser restaurado à igreja, e Paulo então recomendou: se ele está arrependido, abandonou a prática, vamos dar oportunidade para ele viver como cristão.
Então serviu a repreensão que Paulo fez para que ele fosse excluído da igreja e que, mediante essa entrega a Satanás, queria sofrer no seu corpo algumas enfermidades, que por elas, essas enfermidades, poderiam conduzir ao arrependimento, o que realmente foi o que se deu. Muito bem, a passagem aí que o nosso ouvinte se refere é de 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo-chave é o versículo 5 também. A próxima pergunta é da ouvinte Maria. Ela faz aqui um breve relato, dizendo que conheceu um rapaz crente e parece que eles começaram a ter conversas, a se aproximarem, e nesse convívio esperavam então terem um relacionamento, um namoro, e devido ao tempo que foi passando, o rapaz acabou esfriando e não se interessou mais por ela. Ela queria que o pastor falasse um pouco a respeito dessa situação da vida cristã. Bom, o que ela acha da obra de Deus sobre o casamento? Ela deu a resposta para ele e ele disse que iria conhecê-la no dia a dia e que tinha vontade de fazer a obra de Deus, mas ser um tipo de missionário, correr o mundo inteiro. E ela disse que nesse momento ela não tinha essa mesma vontade, só quando Deus viesse tocar no seu coração que ela poderia aceitar uma proposta dessa. No começo ele disse a ela que ela era de Deus. Gostou muito dela, mas foi passando o tempo e ele esfriou e que entrou dúvidas, que ele não tinha certeza se aquilo seria mesmo a vontade de Deus para se unir a ela em casamento e se tornar um missionário. Então ela sente que ele é de Deus para ela, e o que dizer? Então a nossa, em face desse vai e vem, com alegações contraditórias, nada melhor que orar a Deus pedindo direção para que esse futuro casamento seja dirigido por Ele e que possa acontecer. Agora, nessa situação que está ocorrendo, de posições contrárias, homem e futura esposa, aí não dá jeito. Isso é contra a vontade de Deus. Então, é uma questão que precisa de muita oração para poder resolver a contento de ambos e que ambos estejam na vontade de Deus. E se o futuro dele está esfriando na fé, é mais uma razão para não se concretizar qualquer tipo de casamento. A próxima pergunta é NQI Homem. O ouvinte aqui faz um relato que conhece uma situação em que o homem convive com a amante e também com sua esposa, temporariamente mudando da esposa para a amante e vice-versa. Ele pede para o pastor falar a respeito dessa situação. Tal situação constitui pecado para o homem que está agindo com falsidade para a sua esposa. Ela não tem culpa da forma de ele agir dessa maneira. Ela está na sua posição de esposa. Eu não sei que providência ela poderia tomar, poderia romper com esse casamento. Porque essa forma de ele agir de dois modos é precária, é contrária à vontade de Deus. Não sei se ele tem compromisso com Deus, mas ela tendo compromisso com Deus, poderia pensar no assunto de desligar-se definitivamente deste homem, porque é um achincalhe uma mulher saber que seu marido está vivendo com amante e fica de dois lados. E isso está contrário à Bíblia Sagrada. Quando Deus formou o casal, como nós temos falado frequentemente, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21 a 25, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão,
E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne no seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, esse negócio de casamento bígamo indica que o homem, no caso, vive em estado de pecado permanente. Se a nossa irmã se desejar separar-se definitivamente, requerer um divórcio, ela está apoiada pela Bíblia, porque ele está agindo contrário aos princípios da palavra de Deus. A próxima pergunta é NQI Mulher. Ela diz aqui que um certo pastor foi explicar a Trindade e acabou comparando-a com um ovo. A irmã achou estranho esse tipo de ilustração de algo tão sério, sagrado, com algo tão simples como um ovo. E ela pergunta aqui: podemos usar qualquer tipo de ilustração para explicar a Trindade? Qual a melhor forma, pastor? Há muitas ilustrações para explicar a doutrina da Trindade. E uma delas é apontar um ovo, como está aqui dizendo. Então, naturalmente, é coisa bem difícil de aceitar. Mas uma particularidade do ovo representa bem a doutrina da Trindade. Como? O ovo é apenas um. E ele, para se formar um ovo, ele tem 3 características: a casca, a clara e a gema. E poderia, então, talvez a pessoa que assim o fez, levar essas 3 partes como símbolo da doutrina da Trindade, conforme Mateus 28, 19, irem fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. Repetindo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme o texto que citamos. Agora, tem outras considerações que também podem servir de ilustração, mas o suficiente que temos na Bíblia Sagrada pode dispensar estas ilustrações que não têm nenhuma ligação com a própria Bíblia. Agora, Mateus 28, 19 é muito claro. Agora, nós encontramos na Bíblia, por exemplo, especificamente, o Pai sendo chamado Deus. Encontramos especificamente o Filho sendo chamado Deus. Por exemplo, Tomé, quando viu Jesus ressuscitado, depois de não ter crido, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus estava presente, não o repreendeu por uma ação de ele estar sendo exagerado. E quero dizer para os que conhecem o grego que o texto bíblico está precedido de artigo. Ho Kyrios mu, ho Theos mu, que significa o meu Senhor, o meu Deus. Como nós falamos referindo-se ao Pai, também podemos nos referir ao Filho. E nós encontramos no capítulo 1 do livro de Hebreus, versículo 8, o Pai dizendo ao Filho: ó Deus, o teu cetro é cetro de equidade, mostrando que o Pai, pessoalmente, ele se dirige ao Filho nessa expressão de louvor, de evocação: ó Deus, o teu trono persiste pela eternidade e a eternidade. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A palavra cetro é aquele bastão que o rei antigo ficava nas suas mãos
com o poderio de agir contra qualquer pessoa que entrasse no seu palácio sem ordem dele. É só levantar o cetro e os soldados ali do lado estavam prontos para matar, vamos assim dizer, a pessoa que chegasse, porque não tinham autorização do rei para chegar-se. Quando o rei levantava o seu bastão de aceitação, então ele tinha plena liberdade de chegar-se à presença do rei. E Jesus é este rei também na colocação de Deus. E o mesmo caso nós encontramos com o Espírito Santo. Quando aquele casal, Ananias e Safira, resolveram entre si ficar com metade do preço da venda da sua propriedade, não havia obrigação de levar nada, mas eles quiseram fazer uma apresentação como pessoas dadivosas. E chegou Ananias presente primeiro, e quando foi fazer o seu oferecimento, Pedro repreendeu: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Então nós temos aí Pai, Filho e Espírito Santo reconhecidamente, biblicamente, como três pessoas constituindo um só Deus. E não precisamos de ilustrações assim meio chulas, que não é condizente com a seriedade dos seres que nós estamos tratando. A próxima pergunta é da ouvinte Carmen. Ela pede para o pastor explicar quem é Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura misteriosa que aparece na Bíblia, se não me engano, apenas em 5 lugares. E ela ficou, aliás, Melquisedeque, conforme diz a primeira vez que aparece na Bíblia, ele era rei de Salém. Salém era o nome da própria cidade de Jerusalém, mais tarde. Então, ele sendo um homem eminente, diz o texto, para torná-lo assim de uma forma meio enigmática, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não que aparecesse um tipo de pessoa como se foi o próprio Jesus que nasceu no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. É que a família dele, a genealogia dele era desconhecida. Era um tipo assim misterioso, que reinava na cidade de Salém, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. E foi a ele que Abraão foi oferecer dízimo. E ele aceitou e abençoou Abraão. Então, essa figura, ela apresenta uma figura, essa pessoa representa uma figura do Senhor Jesus Cristo e aparece no livro de Hebreus, mostrando que Jesus, como sumo sacerdote, ele não era da tribo de Arão, que era o que exercia o sacerdócio perante o povo de Israel. Ele era de linhagem diferente e foi uma pessoa que ficou registrada na Bíblia como símbolo, como representante do próprio Jesus Cristo. Vamos ler aqui no livro de Hebreus, conforme diz aqui o texto, para que a gente possa entender melhor. Porque este Melquisedeque, estou lendo no livro de Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida,
mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece para sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos nomes de Abraão. Mas aquele, referindo-se de novo a Melquisedeque, cuja genealogia não é contada, entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E assim por dizer, no meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então aqui está dizendo que Melquisedeque não era da tribo de Levi, e a tribo de Levi que recebia dízimos, o dízimos de Arão, que era o sumo sacerdote, que recebia, então, os dízimos da lei. E aqui está mostrando que Jesus é da linhagem de Melquisedeque e que é rei, permanece rei perpetuamente. Então, são duas situações que nós encontramos na Bíblia: o sacerdócio de Arão, o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Arão já terminou na cruz e o sacerdócio de Melquisedeque continua na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo.